Oi, eu sou a Dani. Tudo bem? Eu sou a Delane. Olá, eu sou a Adriana. Você está ouvindo o podcast Ginga Language. Seja muito bem-vindo. Esse podcast é um projeto independente criado por 3 mulheres nativas brasileiras voltada para o ensino de português como segunda língua. No episódio de hoje, Moça Barro, um projeto de bioconstrução. E as convidadas do dia são Paula Carneiro e Nayana Máximo. Elas são brasileiras naturais de Minas Gerais. Paula e Nayana são bioconstrutoras, multiartistas e naturopata. Sejam muito bem-vindas, Paula e Nayana. Olá, Naya. Olá, Paula, tudo bem? Tudo jóia, boa noite. Olá. Boa noite. Muito obrigada por participarem do nosso podcast. E para começar o nosso bate-papo, eu gostaria de saber como vocês se conheceram. Bom, nós que agradecemos o convite e a gente se conheceu na nossa primeira experiência em bioconstrução, que foi um curso, o meu foi o primeiro, acho que o da Naya, depois ela vai poder dizer melhor, acho que já foi o segundo, não sei. E estava lá a Priscila também, que é também integrante da coletiva Moça Barro. Foi um curso de forno de Cobb com a Claudine Desirê, que veio ser a nossa mestra iniciática aí na técnica do Cobb, com quem a gente depois fez formação. Mas foi nesse curso de forno em Carrancas. Sim, a gente estava nós 3 no mesmo momento, assim, antes de se conhecer, buscando, pesquisando, né, para construir com barro, e a gente se apaixonou pelo Cobb, assim, e não tinha muito curso na época, aí calhou da gente se encontrar nesse curso, e daí para frente foi só terra, Cobb, construção, e nossa parceria crescendo, e até aí surgiu a Moça Barro. E aí eu gostaria que você explicasse para a gente o que é bioconstrução. A bioconstrução é tudo que é construção com materiais naturais, né? Terra, bambu, que mais? Palha, né? Aqueles Pedra. fardos de palha. Tem muitas técnicas, né? Mas tudo que é construção com material natural. Tá, e dentro da bioconstrução, quais as técnicas mais utilizadas? Ah, depende do contexto, né? Técnica no Brasil, tradicionalmente, é o pau a pique, que a construção também com palha, né? Que muitas construções indígenas usam palha e esses paus mais leves do mato, também bambu. Daí tem o tijolo de adobe, que já é um traço talvez mais. Não sei não, não sei se eu vou falar besteira, se é mais português, mas enfim, já é uma outra técnica de terra, que é o tijolo feito de terra, feito com argila. E depois, agora, né, contemporaneamente que a bioconstrução está mais difundida e tal, várias técnicas são apresentadas e difundidas em diferentes partes do mundo. Essa a qual a gente trabalha mais é o Cobb, que é uma mistura de areia, terra e palha, areia, argila e palha. E é uma técnica esculturável, né? Ela é autoportante e é como se você modelasse, esculpisse a própria casa.
Depois também aqui no Brasil se tornou muito popular o hiperadobe, que é a terra ensacada, que é até uma história interessante, né? Essa técnica é contemporânea, ela foi, é que eu esqueço o nome dele, mas é um israelense que ganhou um concurso da NASA para construção na Lua. Então foi a solução que ele deu para que fosse possível construir na Lua, né? O hiperadobe. E o que mais, Nayana, que eu esqueci? Tem muitas, né? São inúmeras as técnicas. Sim. Ah, tem as novas, como calfitice, é uma técnica nova, que é uma mistura de bambu com também com traço de terra. É... é que tem muita, vai surgindo muita coisa nova, né? Mas eu sinto que no Brasil, assim, o que é mais comum, mais conhecido é o mesmo pau a pique, né? A taipa de pilão, bambu a pique, o adobe, né? O tijolão de adobe, assim. Essa que seria assim, vocês estão falando mais do Brasil, né? Então eu queria saber assim, a realidade, como que tá aí para a bioconstrução no Brasil? A procura está crescendo, né? Cada vez mais, assim, o que a gente sente que, por um lado, tem um movimento de achar que é uma coisa antiga, né? Que não tem, que é uma coisa frágil, que não tem durabilidade, essa desconfiança, né? Das construções com terra, mas tem muita gente já querendo resgatar isso e sentindo essa vontade de construir as casas de terra. A gente recebe muita gente querendo fazer curso, querendo construir, né? Por esse resgate e pela parte ecológica também, né? E até estética, enfim. Aí, depois da pandemia, né, muita gente migrou saiu da zona urbana e foi para rural, né? E acho que com isso também teve um aumento a mais aí, né, ainda maior da procura que já vinha aumentando antes da pandemia. E, e eu acho que as pessoas, né, estão mais atentas também a ter causar um impacto menor no lugar para onde elas vão. Então, quer dizer, você fazer uma construção que você não está colocando um tóxico, né, um poluente na terra, no lugar onde você está chegando, na água, enfim, e mesmo para dentro da sua casa, né, você ter estar num ambiente que não tenha uma poeira mesmo, que seja tóxica, que seja, não seja saudável. As pessoas estão mais ligadas nisso também, né, ultimamente. Então tá com força total aí no Brasil. E como começou o projeto de vocês, meninas, o Moça Barro? E também a gente sabe que tem oficinas, né? Você pode falar para a gente um pouco mais sobre isso? A Moça Barro começa junto com essa formação que a gente fez. A gente fez a formação com a Claudine Desirê, da Cruising Co Global. E eu e a Nayana fizemos a formação na Colômbia e depois a Priscila fez no Colorado, nos Estados Unidos, e que eu também participei. E aí, quando a gente volta para o Brasil, a gente resolve se juntar para se apoiar, assim, para a gente estava sendo uma novidade muito interessante, empoderante, né, da gente entender que a gente podia construir e tudo mais. Então, quando a gente voltou, a gente queria estar entre mulheres para a gente também se sentir à vontade de continuar desenvolvendo, né, os aprendizados e as técnicas que a gente tinha entrado em contato, né, com as oficinas. Então, a Nayana
logo voltou do curso com a Claudine e já começou a construir a casa dela. E isso se tornou também um ponto de encontro para a gente, né? Então, eu e a Priscila, a gente também tinha esse laboratório, que era a casa da Naya, para a gente se encontrar. E com esses encontros a gente foi fortalecendo a relação. Você quer contar um pouco mais, Naya, sobre a volta à sua casa, o início e Tudo muito natural, assim. A gente começou primeiro fazer mutirões, aí dos mutirões vieram os cursos, e aí dos cursos a gente teve o convite para fazer a primeira obra como um trabalho, assim, né, da coletiva, e que foi em Piracaia, uma casa de 100 metros quadrados, toda em cobre. E aí depois dessa casa foi só crescendo, assim, o pessoal querendo, chamando a gente para trabalhar, para construir, para dar cursos. E aí estamos o quê? Já 4 ou 5 anos que a gente está com a Moça Barro. Acho que já uns 5, né? 5 anos já. É que a gente começa a casa da Tati, que é a casa Terra 333, e em 2019, né, que foi quando a gente começou a dar cursos também. E hoje eu estou construindo a minha casa em Aiuruoca, dou cursos aqui, mas a gente também dá cursos em outros lugares, onde a gente é convidado, tem alguém que queira, né, que tenha algum projeto, que queira construir alguma coisa. A gente já deu cursos em São Paulo, forno, de forno no estilo foguete, o forno de pizza, o fogão a lenha, de Tadilac, que é uma técnica de reboco marroquino que a gente trabalha também. E damos cursos no interior, em cidade, enfim, já várias situações. E o de que é feito o cobre? Você pode explicar para gente? O cobre é uma mistura de areia, argila e palha. A proporção da areia e da argila a gente tem esses dois elementos, mas que na realidade vai ser areia e terra, considerando que na terra, o que a gente chama de terra, é uma mistura que vai uma boa, a grosso modo tem muita areia e argila também. Então, a depender do traço que essa terra tem, ela vai ter uma quantidade que vai ser variável de areia e de argila na sua composição, e isso vai ser levado em consideração para eu entender com quanto de areia eu preciso misturar aquela terra para que ela tenha uma consistência, para que ela tenha uma resistência, né, ao peso, estrutural. Quer dizer, o cobre ele tem na sua composição de 70 a 85% de areia, que é a força, a sustentação. E ela também, a areia, ela tem pontas que se interlocam, elas se amarram entre si, fazendo amarração como se fosse um tijolo. E a argila, ela tem uma cola, ela tem uma liga. Então, ela dá uma liga para todo esse material, enquanto que a palha costura todo esse material como se fosse um vergalhão. Então, no final das contas, uma casa de cobre, ela é uma peça única. Ela é como se fosse um monolito que foi esculpido. Não tem junta entre os materiais, né? Não tem nada que separa. Então, por isso é uma técnica tão forte estruturalmente. Ela pode receber o peso do próprio telhado, ou de um assoalho, de um piso, e não precisa de colunas ou uma outra estrutura para além do próprio cobre e a fundação de pedra, né, preferencialmente.
Você pode E, falar para a gente também as vantagens e as desvantagens dessa técnica? Bom, as vantagens é isolamento térmico, acústico, por ser uma parede bem grossa, o cobre ele tem uns 30 centímetros, assim, no mínimo, né, de largura, porque também quanto mais alta a casa, mais grossa a parede vai ter na base, né, vai ser na base. Então, essa grossura, ela tem um isolamento térmico e acústico muito bom. Ela respira, né, toda casa de terra respira, então ela tem essa troca de umidade, né, ela, quando tá se a casa, por um acaso, pegar muita umidade, ela libera depois, então ela tem essa respiração. É, bom, a vantagem ecológica, né, de você não criar resíduo, não usar materiais, assim, que agridem, né, o meio ambiente. Esteticamente, ela é muito livre, assim, né, quando a gente está construindo, as formas são muito orgânicas. A casa tem que ser arredondada, né? Não pode ser assim, não dá para ser uma casa com quinas, porque a forma redonda dá mais estrutura. Então, sempre vai ser uma forma muito criativa, assim. Então, esteticamente é muito bonita, né? São casas muito bonitas e criativas. Que mais? É resistente ao fogo, é resistente a ventos fortes. Que mais, Paulitia? tem uma questão também da parede de terra, que ela é uma massa térmica, né? Ela é uma bateria de calor. Então, ela tem essa coisa de absorver o calor muito lentamente e liberar e resfriar muito lentamente também. Então, isso quer dizer que a casa, durante o dia, as paredes que ficarem expostas ao sol, ela vai absorver aquele calor e durante a noite ela vai liberar aquele calor para o ambiente. Então, ela passa o dia aquecendo a parede e à noite resfriando, ou seja, a casa durante o dia vai estar fresca e à noite um pouco mais aquecida. Isso quando você coloca também uma lareira ou um fogão a lenha, as paredes da mesma forma funcionam como uma bateria térmica, né? Então ela também preserva e ajuda a espalhar aquele calor no ambiente. É uma casa muito acolhedora, muito gostosa. Acho difícil pensar em pontos negativos. Talvez, É, às vezes, mão de obra pode ser difícil, pode ser que seja um ponto, a depender do lugar onde as pessoas estejam. Apesar do que, né, em qualquer lugar do mundo, se futucar bem, tem um senhor ou alguém que já construiu com terra e que certamente se lembra, né? Mas, mas é difícil, assim, ela, claro que tem limitações e que são da própria natureza, né? Sei lá, é difícil fazer uma laje totalmente ecológica, talvez. Enfim, coisas, mas no geral é muito difícil pensar numa desvantagem da técnica. também, desvantagem é difícil mesmo, assim. Eu lembrei até outra vantagem, que seria essa questão da autoconstrução, né? Da pessoa poder aprender a técnica e construir sua própria casa, assim, porque é, é um aprendizado muito instintivo, assim, né? Esse tipo de construção. É, né? Tem na nossa genética, assim, sempre a civilização sempre construiu, né, a própria casa, assim, então a gente tem essa memória. E eu acho que é mais fácil de aprender do que pegar uma construção com, sei lá, civil, assim, né, com tijolo, com ferro, não sei, eu acho mais fácil de aprender. Verdade. E qual que é o tempo de secagem?
Isso varia tanto porque varia muito conforme as condições climáticas e durante a construção a gente consegue erguer em média 40 centímetros de parede por dia. Então, na técnica do COB, né, especificamente. Por ele ser estrutural, não ter colunas, outra coisa, então ele precisa secar para ser cortado, que é quando vai ser aprumado também, e para que daí possa construir uma nova camada. Eu costumo dizer nas oficinas que é que nem aquela antiga impressora matricial que ia imprimindo em linhas. Então, o Kobe vai subindo realmente conforme linhas, né, camadas. É, E aí são paredes grossas, então depende de como essa mistura foi feita, se estava com muita água ou não. É, E as condições climáticas também determinam muito, assim, mas vamos dizer que tem um tempo de secar e tem um tempo quase que de curar aquilo, que é secar realmente completamente, né? Todas as paredes, porque depois de feita ainda tem o reboco, né? Que já é molhada de novo e tal. Então, na realidade, aquela parede ela é molhada diversas vezes, né? Até ela se realmente preparar para secar. Eu acho uma pergunta muito relativa, difícil de responder com um número. Voltamos após um breve intervalo. We'll be back after a short break. If you like our work, please consider supporting us at Venmo at Jinga 2022. You can follow us on Instagram, Facebook, and Twitter at Jinga Language. We also offer free Brazilian Portuguese classes on meetup.com. And if you're interested in having classes with us, or if you have any comments or questions, please contact us at jinga.language@gmail.com. Thank you for listening. Eu me lembro de ter visto um vídeo numa entrevista que o Coragem na Bagagem, um casal que anda de bicicleta, né, pela América Latina, e eu acho que foram na casa da Naya, né? Foi, foi. Isso, e aí a partir de lá, eu e meu esposo, a gente achou super interessante, fomos pesquisando, e aí eu vi vídeos também de vocês fazendo oficinas aqui nos Estados Unidos. Para poder, em algum momento vocês fizeram em alguma região onde o clima é muito frio e aí vocês precisam pensar bem na técnica que vai ser usada, ou normalmente é em estados que o clima é um pouco próximo do Brasil? Então, o Kobe, ele é muito indicado para climas frios, nesse sentido que eu estava falando sobre a bateria térmica, né? Então, isso é a termopassividade. Então, em lugares que tem um clima muito severo, frio mesmo, ele é muito combinado com a técnica do straw bale, que são as casas com fardo de palha. Então, essas casas, essa técnica de construção com fardo de palha é uma técnica isolante. Então, ela vai isolar aqui o ambiente interno do externo. Então, aí no hemisfério norte, as paredes norte são as mais frias da casa. Então, normalmente nessas paredes se usa a técnica dos fardos de palha e as paredes que tomam sol, que são voltadas para o sul, onde tem mais insolação, essas são mais interessantes que sejam feitas de cobre, ou seja, que tem uma massa térmica que pode guardar, estocar calor, né? Então, é muito bacana levar em consideração essa combinação, além daquela do aquecedor em massa, né? O mass heater, que você consegue aquecer uma massa térmica como um banco ou uma parede de cobre, e aquilo
guarda o calor durante um bom tempo, aquecendo também o ambiente. Então, a gente pode dizer que essa técnica pode ser usada em qualquer lugar, né? É, basicamente sim. O importante é ela não estar em lugares que corram risco de inundação, porque aí sim a água ensopar, digamos, um lugar que não, ou um lugar que chova muito e que não tenha, que seja uma floresta densa, enfim, que não tenha, não receba insolação de forma alguma. Seriam casos em que não seria aconselhável construir com terra. Muito bem, a gente fala também, falou bastante da natureza, né, que é a parte da grande dessa construção. Ela é a inspiradora, né, para bioconstrução. Mas existe outro fator inspirador que a gente pensa, por exemplo, na ancestralidade. Você pode falar um pouco sobre isso? Ah, eu acho que tem a ver com isso que a Nayana estava falando, né? Da gente, de alguma forma, já tem esse conhecimento, né? Ele quando a gente começa a aprender a construir com a terra, é interessante como parece que o nosso corpo já conhece aquilo. Né? Você vai entendendo como que você dança com ela, como que a sua movimentação, a sua gestualidade pode conversar com aquela matéria e ganhar forma. E eu acho que quando a gente está tendo essa experiência, eu me percebo dialogando com a própria terra, assim, né? Então, eu acho que tem, sim, um conhecimento ancestral e acho que também tem a ver com isso que o Krenak fala, né? O Ailton Krenak, que eu gosto muito de escutar, que é esse pensador indígena, né? Brasileiro, Krenak, antes de mais nada, que é a etnia dele. Ele fala que o futuro é ancestral. Então, eu acho que a bioconstrução tem a ver com uma tecnologia ancestral e que é uma tecnologia que tem uma ética de caminhar junto com o planeta, né? Entender o planeta como um órgão, como ser, e nós como parte integrante dele, né? Ou dessa deusa, ou como a gente quiser chamar, Gaia, Pachamama. Então, eu acho que a gente faz parte de uma série de informações e formas de viver que estão aí, que estão em pauta e, e deslanchando, né? Que tem a ver com retomar, esse olhar, né? De desenvolver tecnologicamente de uma forma inteligente e colaborativa, cooperativa, né? Com o planeta, com a vida, né? E falando das suas oficinas, a gente começou falando no começo, né? Agora a gente quer saber onde são ministrados, assim, no Brasil, essas oficinas. A gente dá cursos e oficinas assim em todo o Brasil, onde a gente for chamada e tiver condições de ir, de promover oficina, a gente é sempre aberta assim a viajar. É, a Paula está sempre dando curso na Bahia, em Aerooca, onde ela está construindo agora. Eu faço muito curso aqui na minha região, que é no sul de Minas, estou na minha cidade e aqui nos arredores também. Então a gente vai rodando assim. E a Paula também agora nos Estados Unidos também está fazendo umas parcerias. Então a gente roda bastante. Então, a gente está falando também que os Estados Unidos, vocês também oferecem, e a gente queria saber se é tudo na língua portuguesa. Não. Não. Quando a gente vai para os Estados Unidos, a gente fala inglês, né? A Uhum. gente fala espanhol também, eu e a Naya,
e a Priscila também. A Nayana já recebeu vários voluntários que falam espanhol na casa dela. Eu também recebo voluntários aqui quando eu estou na minha obra no Brasil. E nos Estados Unidos também. O ano passado eu dei um curso pela empresa da Claudine, que foi a nossa professora, né? Que é um curso de formação. Foi um curso de 6 semanas, em que a gente construiu em 5 semanas uma casa, um cômodo, né? De 4 metros de diâmetro, com fundação, parede, telhado, reboco, esculturas, piso, completa. E na sexta semana a gente fez um fogão a lenha. Enfim, é um formato de curso que a Claudine faz. A gente costuma, na Moça Barro, dar cursos mais curtos, mas quem sabe também a gente se anima também um dia de dar uma formação completa. E eu fico imaginando também que deve ser de grande inspiração a pessoa entrar realmente na casa e querer experimentar aquilo, né? Eu imagino que fala, nossa, ela fez tudo isso e a gente. E aí a sua maior propaganda, né? Seu próprio projeto aí, né? Com Com certeza. certeza. Porque só Todo de ver mundo um está falando pedacinho da assim. casa dela agora, inclusive, Só né? de ver esse pedacinho aí já me lembra filtro de barro, me lembra essa coisa bem fresquinha, né? Eu acho que é o melhor, assim, que a gente possa imaginar para quem nunca tem entrado. Eu acho que o filtro de barro é o que me vem à cabeça, sabe? Aquele filtro de barro e aquela coisa fresquinha, que é muito diferente. Falar que não tem diferença de água, tem sim, né? Então, eu imagino que seja uma coisa assim, seja um lugar, um ambiente muito inspirador para quem entra, já sente essa diferença, né? E igual você falou, também é um lugar de criatividade, então a forma, né? Então tende a ser uma casa diferente na sua estrutura e tal, nos seus formatos e curvas, imagino. Então, assim, eu imagino que isso seja inspirador até para quem trabalha com artes e tal, e tem todas essas ideias, essa criatividade, né? Com certeza. Bastante. E geralmente as pessoas gostam de participar também, né? As clientes, as pessoas para quem a gente trabalha gostam de pôr a mão na massa e colocar a sua impressão ali, né? Eu gosto de dizer que o COB é uma impressora de gestos. Então, é muito legal quando as pessoas se envolvem e eu acho que cria uma totalmente outra relação com a própria casa, o próprio espaço. Eu acho que dá um significado bastante especial mesmo a essa casa-corpo, né? Literalmente, né? Uma casa-corpo. É o jeito que é construído, né? Porque quando a gente também constrói nossa própria casa, é, é diferente a energia, né? Que a gente coloca ali, essa coisa de você ir pensando cada lugarzinho, e cada nicho, e cada prateleira. Então, acho que tudo isso também imprime uma energia assim especial também na construção, né? Não é uma coisa fria assim de uma empreiteira que vem e constrói, assim, né? É uma coisa impessoal. Então tem isso também. Eu recentemente fui a uma cidade de interior de Minas e vi algumas casas assim com produtos recicláveis, né? Como garrafa colorida, aí coloca aquelas garrafas, aí bate o sol, fica aquela cor bonita. Vocês também usam essas garrafas recicláveis e tal? Né? A gente usa também. A gente adora reutilizar materiais e tanto na minha casa quanto da Nayana, as portas, as janelas. E aí é legal que às vezes também vidro quebrado, mas como a casa é toda arredondada e tal, você bota ele numa moldura, o que era quadrado virou redondo, enfim. E isso é muito bacana também, porque a questão do reuso é muito importante, né? A gente também não tá consumindo materiais novos, mas a gente dá um lugar para aquilo que já está aí. Inclusive, a gente acha coisas muito melhores, né? Móveis.
janelas antigas de madeira boa, que hoje em dia nem tem mais, né, para você. E nem é legal você fazer É, uma nova, inclusive, né? Ai, Que a gente sabe que a indústria do extrativismo de madeira está acabando com a floresta amazônica, né? Então, enfim, tem essa coisa do reuso é realmente tem tudo a ver. Eu acho que retomando até a primeira pergunta, quando você fala da bioconstrução, eu acho que isso também se inclui, né? Na bioconstrução. Tem os materiais naturais, mas eu acho que também tem toda uma ética, uma forma do como você constrói, se você, né, está gerando menos lixo, menos impacto, também não é tão sustentável assim, por exemplo, eu fazer uma casa de bambu no Canadá, digamos, né, que eu vou ter que trazer o bambu, sei lá, da América Latina. Então, isso são muitas coisas que a gente tem que considerar, mas eu acho que é essa questão de ter um menor impacto mesmo, né? é verdade. E pensando também nos materiais recicláveis, eu fiquei na curiosidade assim, o que que vocês usaram assim de mais inusitado assim que pensa assim, nossa, não, eu não imaginava que poderia usar isso. Você tem um material, uma história de alguma coisa que vocês pegaram para usar? eu usei uma porta de micro-ondas que eu embuti na parede do meu quarto, que ficou tipo uma entrada de luz, assim. Ficou ótimo. Era tipo, era um lixo. E ficou super legal. Que mais? Quando a gente fez o curso na Colômbia, a gente usou um assento de Ai, vaso para ser um molde de janela é verdade. e revestiu com barro. Muita coisa. Ai. A gente, na casa da Tati, também usou embutiu um aquário na parede, ficou super bonito em cima da porta de entrada e ficou bonito, assim, deu um efeito lindo. Tô olhando aqui pra ver o que que eu acho. Tem também os respiradores, né, que a gente usa, tipo, que às vezes são potes, tipo esses potes de café, já às vezes que tá velho, às vezes você quer jogar fora e a gente tira o fundo, bota uma telinha e aí vira um respirador também, assim, que você abre a tampa quando você quer que circule mais ar na casa. Isso é bem legal também. É. Eu achei uma vez interessante uma casa aqui que a pessoa colocou o ventilador, aquele de chão assim, que tal, na janela, presa na janela assim. Então o vento que ele aproveitava o vento que batia para ele funcionar, o ventilador funcionar. Eu achei assim o máximo. Falei, nossa, tá aproveitando esse vento que estava assim para já entrar aquele ar assim. Então eu imagino, fiquei imaginando que vocês devem ter bastante criatividade para isso, para colocar as coisas em prática, né? E achar essas coisas, as coisas te acham também, né? Sim, é isso. Às vezes é uma louça que foi quebrada, mas tem uma parte dela, se você colocar na parede, ela pode virar um suporte para uma vela. E aí as coisinhas que vão em pé de uma taça que vira um cabideiro, né? Um gancho para pendurar coisas, galho de árvore, as pedras também que podem ser embutidas na parede. Vixe, o que eu acho legal assim do Cove é que é infinito. Se você quiser, se você pensar, dá para é muito amplo realmente, onde você pode navegar e não só pela escultura, como bem isso, de agregar coisas na parede, né? Na Interessante. minha casa, a lareira é esculpida na parede. Então, quando eu faço fogo, a própria a lareira é a
própria parede, então ela funciona bem com esse efeito do filtro de barro, a panela de barro, como você falou, né? Então ela aquece e guarda aquela temperatura ali, né? Que legal. Onde que nossos ouvintes podem saber mais informação, né, das oficinas que vocês dão, ou querem mesmo te procurar porque gostou da ideia, porque não, nem conhecia a ideia, conheceu por aqui, quer conhecer um pouco do trabalho de vocês? A gente está nas redes Mas, sociais, né? No Instagram, no Facebook, como Moça Barro. Moça Barro, a gente colocou como uma palavra só. E a gente tem um nome em inglês também, que é a Clay Gauss. Então, é a tradução que a gente se identifica. E tem o nosso site também, que é o www.moçabarro.com.br. Então, é Mocabarro, Moça Barro. Bom, no mais, a gente agradece a participação de vocês, Naya e Paula, por toparem participar desse podcast. Como eu havia dito, eu vi vocês em um outro canal no YouTube, eu achei muito interessante. Eu falei com a Adriana, falei, ó, a gente precisa chamá-las para poder fazer, porque é um assunto muito rico. Então, eu agradeço muito a participação de vocês. A gente agradece também. Foi super interessante o convite e finalmente a gente, né, consumou aqui a entrevista. Muito um prazer participar. Muito obrigada. sim, obrigada, meninas. Obrigada, gente. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. 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 E estamos chegando ao fim deste episódio. Os links mencionados nessa entrevista estão na descrição. Agradecemos a todos os ouvintes pela companhia e pelo apoio. Se você gostou desse episódio, siga o podcast e indique aos amigos. Siga a gente também nas nossas redes sociais, @gingalanguage, porque tem muitas dicas legais por lá. Até mais, gente! Tchau!